minha família de propriedade exclusiva de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje iremos navegar numa história impactante. A cidade de Éfeso foi uma cidade grega, antiga na costa da Jônia, meus queridos. 3 quilômetros a sudoeste da província Esmirna, Turquia. Foi construído, olha só, no século X a.C. Durante a Era Grega, foi uma das 12 cidades da Liga Jônica. A cidade floresceu, meus queridos e amados irmãos, depois que veio sob o controle da República de Roma em 129 a.C. Durante o período romano, foi muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano. Apenas atrás de Roma, a capital do Império tinha uma população de 250 mil, meus queridos, habitantes, no século I a.C., o que também fazia ideia. A segunda maior cidade do mundo na época, a cidade era famosa pelo templo de Ártemis, terminado ao redor de 555 a.C., meus queridos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Entre muitos outros edifícios monumentais estão a Biblioteca de Celso. É um teatro capaz de abrigar cerca de 25 mil espectadores na época, meus queridos. Éfeso era uma das 7 congregações da Ásia Menor, que são citadas no livro de Apocalipse. A escrita de João pode ter sido escrito aqui, na cidade de Éfeso. A cidade foi o local de vários, meus queridos e amados irmãos, conselhos cristãos do século V. A cidade foi destruída em 263 pelos Goldos, uma tribo germânica. E apesar de ter sido construída, meus amados, a importância da cidade como um centro comercial declinou conforme o porto foi lentamente assentado acima pelo rio Castro. A cidade foi parcialmente destruída por um terremoto no ano de 614, meus amados. As ruínas de Éfeso são uma atração turística internacionais e é um local, em parte, devido ao seu fácil acesso a partir do aeroporto Adams Menderes ou do porto de Cruzeiro. Meus queridos e amados irmãos, cerca de 30 quilômetros ao sul. Em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência Cultural, UNESCO, integrou Éfeso na lista do Patrimônio da Humanidade, meus amados. A cidade era célebre pelo templo de Ártemis, construída por volta de 550 a.C., meus amados, uma das 7 maravilhas do mundo. O templo foi destruído juntamente com muitos outros edifícios em 401 DC. Por uma multidão liderada por São João Cristófano, o imperador Constantino I reconstruiu boa parte da cidade e ergueu novos banhos públicos. Porém, a cidade foi novamente destruída, meus queridos. É isso mesmo. Parcialmente por um terremoto em 614. Olha só, a importância da cidade como centro comercial diminuiu à medida que o seu porto começou a ser assoreado pelo rio Castro, ou seja, pequenos medeiros. Éfeso foi uma das 7 igrejas da Ásia citada no livro bíblico do Apocalipse. A escrita de João pode ter sido escrito na cidade, onde também se encontrava um grande cemitério de gladiadores, meus queridos. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores,
de uma população total estimada em cerca de 400 mil a 500 mil habitantes. Era a quinta maior população da cidade do Império. Também em Éfeso surgiram as condições para uma mudança fundamental, meus amados. No pensamento do Ocidente, durante o século VII e o século I a.C., Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são berços da filosofia em 133 a.C. Éfeso foi declarada capital da província romana da Ásia, mas pesquisas arqueológicas revelam que Éfeso já era um centro urbano, meus queridos, antes de 1000 a.C., quando era ocupada pelos jônios. Sua riqueza contida não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais, como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, meus amados e queridos irmãos, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana, meus amados, pelos romanos, a deusa da fertilidade, e dedicava a Ártemis o maior templo nele encontrado por arqueólogos australianos ao lado do templo de Ártemis, com 80 metros de comprimento e 50 metros de largura. Foram encontradas suntuosos palácios romanos. Outras descobertas incluem uma bela casa de banho, meus amados e queridos irmãos, de mármore, com muitos quartos. E é magnífica a biblioteca de Celso, a catacumba dos 7 adormecidos, onde foram encontrados centenas de locais de sepultura. É um templo dedicado à adoração ao império. Olha só, ao imperador. Ali havia uma estátua de Domiciano, o imperador que exilou João na ilha de Patmos e perseguiu os cristãos, como é comum em praticamente todas as cidades ao redor do Mediterrâneo. Também Éfeso acumulava em suas tradições religiosas orientais, egípcias, gregas, romanas e judaicas. Vejam que homens fazem estátuas às divindades, e disse que desses homens irados, porque Paulo, meus amados, ele pregava contra a idolatria, estava prejudicando os negócios dele, acabou lhe dando um tumulto, esse homem que agia contra Paulo. E Paulo quase foi lixado pela população do teatro. Perto do antigo porto, agora são pedras milenares que contam parte da história da literatura portuguesa, meus queridos. Quando eu vejo tudo isso, Paulo pregando ali, e estava feliz em Éfeso, contente que o evangelho estava progredindo, depois quase sendo lixado por milhares de pessoas. Mas esta é a vida de quem prega as verdades. O apóstolo Paulo ficou ali em Éfeso 3 anos, meus queridos, na sua viagem missionária, e talvez da cidade onde ele passou, nenhuma delas, o ministério de Paulo foi tão impactante, meus queridos, e muito forte, resultado tão promissores, a ponto desta cidade de Éfeso vir a ser a cidade mais importante da era do Novo Testamento, suplementando inclusive Jerusalém e Antioquia. Éfeso era uma cidade metropolitana, sediava o grande templo da deusa Diana, meus queridos. Era um centro de idolatria, a um centro de feitiçaria de toda a Ásia. E me surpreende
que Paulo ficava ali. Paulo ficou 3 anos ali, meus queridos. Passou ali a cidade era impactada com o apóstolo Paulo, de tal forma que a idolatria desarticulava. Os livros de feitiçaria eram queimados em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu na cidade. As multidões foram impactadas com o evangelho. Cidades foram implantadas nas províncias como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso e outras cidades, meus queridos. Olha só, se tornou um grande centro de influência toda a Ásia Menor. Vejam que Paulo está deixando essa cidade depois de 3 anos de ministério, com o resultado de tão estupenda, meus queridos, por uma causa de compaixão e misericórdia. Vejam, meus amados, tem pessoas especialistas em ódio. Tudo que você fala, elas vão discordar. Você é desonesto porque você não concorda com elas. Você não conhece tanto. Por quê? Porque você não concorda com elas. Você é ridículo. Por quê? Porque você não concorda com elas. Ora, se isso acontecer, meus queridos, com você, por pregar a verdade, você está em boa companhia. Por quê, meu querido irmão Christian? Porque aconteceu a mesma coisa em Éfeso, com o apóstolo Paulo. A única diferença é que naquele tempo eles não tinham internet, mas já havia os perseguidores da comunidade. Espero que tenha gostado desse vídeo, dessa aplicação. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês.